Olá pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai começar agora um novo assunto, tá? Dentro do terceiro ano. Vocês provavelmente nunca estudaram, tá? Mas vocês vão ver alguma semelhança desse assunto com algum outro assunto lá do primeiro ano, do nono ano do ensino fundamental também, tá? Mas isso a gente vai vendo durante o decorrer da aula, tá bom? Bom, geometria analítica é geometria, e a gente vai ver agora qual a diferença da geometria que vocês já estudaram para a geometria analítica. Vamos lá. Geometria analítica é a relação entre a geometria e a álgebra. Como assim? Bom, no estudo da geometria analítica, eu vou usar agora a abreviação GA para geometria analítica, assim como a geometria euclidiana começará pelo ponto. Olha só, lá no sexto, sétimo ano do ensino fundamental, aliás, até antes disso, né, para quem está fazendo formação de professores como o pessoal, como vocês do Heitor Lira, vocês vão trabalhar com os elementos fundamentais, que a gente chama de elementos primitivos da geometria, que é o ponto, reto e plano, tá? E o estudo da geometria começa ali, com vocês, quer dizer, com futuros vocês, né? Com futuros professores. E depois é retomado no ensino fundamental 2 para poder dar prosseguimento a esse estudo. Aqui, no terceiro ano do ensino médio, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses elementos da geometria e vai fazer uma correspondência com álgebra, com expressões algébricas, tá? Ou seja, cada elemento da geometria vai estar ligado a uma expressão e vice-versa, tá bom? Onde que a gente vai fazer isso? Bom, na geometria normal, lá dos desenhos, dos sólidos e tudo mais, a gente bastava ter uma folha de papel para poder desenhar e fazer conta. Ou, no caso dos sólidos, ter alguns sólidos para você poder, por exemplo, o cilindro, você tinha que ter um cilindro para poder calcular a área superficial, o volume dele, do cilindro, né? Ou um paralelepípedo também, né? Aqui você tem uma caixa, o que a gente chama de paralelepípedo, né? Caixa retangular, enfim. Deixa eu desligar minha caixa de som para não atrapalhar. Bom, aqui a gente vai trabalhar no cenário do plano cartesiano, tá? A geometria analítica, ou seja, essas expressões que vão representar as figuras, os sólidos mais na frente, mas as figuras, as retas, os triângulos, vão estar inseridos no plano cartesiano, tá? E aí, eu vou falar rapidinho agora sobre o plano cartesiano para quem não lembrar. Mas para quem lembra, o plano cartesiano foi usado muitas vezes para poder o quê? Representar os gráficos das funções algébricas trabalhadas já, como função afim, função quadrática, função exponencial, função logarítmica, função modular. Alguns professores ensinam função modular, é muito legal, mas enfim, deixa para lá. Mas vocês já usaram no momento. Para quem chegou até aqui, com certeza usou em algum momento da vida o plano cartesiano. E vamos lembrar o que é o plano cartesiano? O plano cartesiano é o seguinte. Bom, antes de falar do plano cartesiano, eu já vou falar sobre o nosso instrumento de estudo de hoje, que é o ponto, né? Bom, primeira definição. A cada ponto P do plano cartesiano, ponto, o plano, vários pontos, corresponde a um par ordenado XY. Ordenado porque a ordem desse x e y dentro do parênteses importa. Então, a cada ponto P do plano cartesiano corresponde a um par ordenado XY de números reais, x e y são números reais. E também inversamente, né? Ou seja, vale a volta dessa afirmação. Vale também que cada par tem como seu correspondente um ponto do plano. Escrevemos P XY para indicar essa relação. Ou seja, ponto P, né, é correspondente ao par ordenado XY. E o par ordenado XY é correspondente ao plano
ao ponto P. Vocês observem aqui, no plano cartesiano que eu desenhei aqui, que eu trouxe de um outro programa que eu uso para fazer essas representações, eu selecionei aí 4 pontos, né? E se você for olhar o ponto A, ele vai estar relacionado, deixa eu pegar minha caneta, ele vai estar relacionado a quem? Ao par ordenado x igual a 3, y igual a 2. O B, vamos lá, qual é o x do B? Eu não fiz a reta tracejada ali, mas aqui a gente tem, ó, o x é menos 4 e o y é 4. Lembra do que eu falei, ó, par ordenado. Primeiro número real dentro desse par é o x. O segundo número dentro desse par é o y, tá bom? Só para quem não lembra, tá, gente? Tem alguns alunos que estão assistindo esse vídeo que deve estar achando um saco, mas é só para lembrar quem esqueceu. O C, qual é o x do C? Bom, o x do C é menos 6. E o y do C? O y do C é menos 4. E o D, o x é 1 e o y é menos 2. Tá bom? E aqui você tem, na verdade, ó, eu deixei de propósito para a gente verificar essas informações aí. Tá bom? Agora aqui a gente vai definir o que é, de fato, o plano cartesiano, né? O plano cartesiano, de fato, são 2 eixos orientados. Você observe que aqui tem uma seta aqui no x e uma seta aqui no y, tá? Para onde está migrando a seta é o sentido positivo, ou seja, para aquele sentido onde a seta está definindo a orientação, é para onde os valores vão aumentando. Você observa aí, ó, menos 9, menos 8, menos 7, 1, 2, 3, 4, 5, ele está aumentando, né? Dando origem à divisão, ou seja, esses 2 eixos orientados dispostos ortogonalmente. O que são dispostos ortogonalmente? Quando eles fazem um ângulo reto, né, no seu encontro. Dando origem à divisão do plano em 4 quadrantes. Então, essas partes aqui, ó, essa da direita, onde está o ponto A, onde está o ponto B, onde está o ponto C e onde está o ponto D, eles estão localizados em quadrantes diferentes, tá? Os 4 quadrantes são numerados no sentido anti-horário da seguinte forma: esse aqui é o primeiro quadrante, esse aqui é o segundo quadrante, esse aqui é o terceiro quadrante e esse aqui é o quarto quadrante. Tá? Você vê, você observa que eu comecei do primeiro ali e fui o segundo no sentido anti-horário. Qual é o sentido anti-horário? É o sentido que o relógio não anda, né? O sentido que o ponteiro do relógio não anda, é o outro sentido. Enfim, os eixos de interseção entre eles são denominados, então, você vê, os quadrantes são numerados no sentido anti-horário e os eixos e a interseção entre eles. O que é interseção? É encontro. Os eixos se encontram aqui, ó, onde está esse pontinho vermelho aqui que eu tentei desenhar, tá ali. Tá vendo o zero? A gente chamou de zero ou de O, tá? A questão do zero é coerente por causa da reta numérica. Mas se você chamar de O, também é coerente porque é a origem do plano cartesiano, é onde todos os eixos partem, tanto para o negativo quanto para o positivo, tanto para cima quanto para baixo, da direita para a esquerda. Tá? Então a gente vai chamar o eixo deitado, horizontal, x de abscissa. Então quando aparecer um problema falando da abscissa, você já sabe que estamos querendo dizer sobre a variável x, o eixo x. E a mesma coisa do y para as ordenadas. Tá? Então, isso tudo que eu falei, ela compõe o sistema de coordenadas. Sistema de coordenadas, porque cada ponto tem uma coordenada que é um par ordenado. Tá bom, gente? Se ficou alguma dúvida aí para quem não lembrava, né, sobre o plano cartesiano, deixa um comentário no vídeo, tá? Porque é mais fácil eu acessar a dúvida de vocês pelo comentário do vídeo. Porque se vocês comentarem na plataforma, tudo bem, não tem problema. Eu vou dar meu jeito para ver. Mas no vídeo aparece logo no meu celular, e aí eu já sei o que eu vou ter que falar na próxima aula para vocês. Tá bom? Bom, esse vídeo é público. Esse vídeo foi feito para a turma de terceiro ano do Colégio Estadual Heitor Lira, no Rio de Janeiro, mas
também é aberto ao público. Quem quiser comentar, deixe seu comentário aqui no vídeo, que eu vou estar entrando em contato com vocês. Vamos lá. Depois de conhecermos o ponto sobre a ótica da geometria analítica, ponto que é relacionado correspondente a um par ordenado e vice-versa. Primeiro cálculo do dia, aliás, do curso de geometria analítica. Distância entre dois pontos. A gente vai calcular a distância entre dois pontos. Então, para a gente calcular a distância entre dois pontos, a gente tem que saber como é configurada a distância entre dois pontos, né? Como que a gente vai saber, né? Bom, vamos ler a definição que eu coloquei aqui. Dados dois pontos distintos do plano cartesiano. Por que distintos? Bom, vamos continuar. Diremos que a distância entre eles é a medida do segmento de reta qual nos une. Então, você vai ter dois pontos distintos, um aqui e outro aqui, e aí você vai ter um segmento de reta que vai unir os dois. O tamanho desse segmento de reta é a distância entre os dois pontos. Mas por que nessa definição está escrito dois pontos distintos? Eu te pergunto e eu te respondo. Veja bem, se eu tenho dois pontos iguais, vocês concordam? Vamos lá, pensa comigo. Vocês concordam que um vai estar em cima do outro? O que isso quer dizer? Que um vai estar em cima do outro. As coordenadas dos pontos são iguais. Se eles não são distintos, se eles são iguais, as coordenadas são iguais. Por exemplo, ponto A e B iguais. O A tem coordenada 2, 3, o B também, eles estão um em cima do outro. Se você observar que a distância entre eles é um segmento de reta que os une, se um estiver em cima do outro, não vai ter um segmento de reta, né, que você possa medir aquela distância. Então, por isso que eles são distintos. A gente não vai calcular uma distância entre dois pontos iguais, porque não tem, é nula, é zero a distância. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós temos, tá, uma representação bem genérica, tá? O gráfico aqui, o plano cartesiano, ele está graduado, ou seja, tem aí as medidas, mas eu não estou considerando, tá bom? Eu vou considerar as coordenadas, tá? Do ponto A e do ponto B genericamente. Como assim genericamente? Bom, eu vou chamar, esse aqui é o valor do x do ponto A, e esse aqui é o valor x do ponto B, concorda? Esse aqui é o valor y do ponto A, e esse aqui é o valor y do ponto B. Observe uma coisa. Se eu continuar essa linha tracejada aqui, tá? Vou colocar aqui um ponto P qualquer. Você está vendo? Sempre que eu desenho, que eu indico um ponto, eu coloco uma letra para ele, tá? Eu enxergo aqui, entre os pontos A, P e B, um triângulo retângulo. Por que um triângulo retângulo? Ora, esse segmento que liga A até P é paralelo ao eixo X, que é horizontal. O PB é vertical, paralelo ao eixo Y. Então, se eu tenho uma linha horizontal, um segmento de reta horizontal e um segmento de reta vertical, ou isso, né? Nós temos o quê? Nós temos uma perpendicularidade e, tendo a perpendicularidade, você tem um triângulo retângulo quando você tem um terceiro lado, encontrando os outros dois. Tá? Bom, o que me interessa ser calculado aqui? Me interessa ser calculada a distância de A até B. Tá? É isso que eu quero calcular. E nós vamos encontrar uma fórmula. Tá bom? Se você não entender muito bem a fórmula, mas essa argumentação, mas entender que a fórmula existe e saber aplicar, tudo bem. Não fica agoniado. Tá bom? Bom, vamos lá. A distância de A até P, vocês concordam que vai ser essa distância aqui menos essa? Essa distância de baixo é o xb, que é a distância do zero, da origem, até o xb. E a distância do zero ao xa é xa. Então, vou dizer que esse segmento mede xb menos xa.
A mesma coisa aqui. Para eu saber quanto mede essa distância, eu vou pegar essa toda menos essa, né? Bom, deixa eu colocar uma seta para cá para ficar menos desorganizado. Bom, essa distância é YB, que é justamente daqui da origem até o YB. E aqui é YA, que é a distância do zero até o YA. Bom, então essa distância aqui, desse tamanho aqui que eu estou querendo, vai ser YB menos YA. Vou até colocar um parênteses aqui para ficar um pouco mais organizado. Bom, para quem não lembra, eu vou usar aqui o Teorema de Pitágoras. Geralmente, né, problemas de triângulo retângulo, a gente já usa o Teorema de Pitágoras direto. Ou as relações métricas, mas nesse caso aqui basta usar o Teorema de Pitágoras. Bom, o que o Teorema de Pitágoras fala? O Teorema de Pitágoras fala que o quadrado da hipotenusa, que nesse caso aqui é a distância de A até B, é igual a raiz quadrada, perdão, raiz quadrada não, corta essa parte, a soma dos quadrados dos catetos. Quem são os catetos? Bom, primeiro cateto eu vou dizer que é o xb menos xa, quadrado dela, mais o outro cateto. O outro cateto é o pb, né? O pb mede yb menos ya, é o quadrado disso. Bom, eu quero calcular a distância de A até B, não o quadrado da distância de A até B. Então, basta eu tirar a raiz quadrada. Agora sim, viram por que eu falei raiz quadrada naquela hora? Eu fui muito no automático. Então, eu quero a raiz quadrada desse trem todo aqui enorme que vocês podem estar se assustando. Perdão, errei aqui, né? Vocês estão vendo que eu errei ali. Já vou apagar. Deixa eu terminar de escrever aqui. Deixa eu apagar aqui. Essa parte a gente corta, mas não vou cortar não. Vocês viram que eu errei, a gente vai continuar. Y. E aqui nós encontramos de uma forma bem tranquila mesmo, essa formulazinha que vai ser a fórmula da aula de hoje, tá? Como esse rascunho está bem feinho, eu vou passar para a segunda página que está mais bonita, tá? O que essa fórmula quer dizer, gente? Não começa a se desesperar aí do outro lado da telinha do computador, do celular, não, porque não precisa. Entendeu? Apesar de ser feio, mas é super simples de usar essa fórmula. É muito simples mesmo. Né? Não sei se vocês que assistem minha aula já entenderam. Quando eu falo quando é difícil, eu falo que é difícil. Quando é mais fácil, eu falo que é fácil. Vamos comigo? Olha só. O que essa fórmula está querendo dizer? Bom, distância de A até B. DAB, distância de A até B. Isso aí, né? Vocês sabem. É a raiz quadrada do quê? Pega as coordenadas x dos dois pontos, subtrai. Mas tem que seguir a ordem, tá vendo? É o x do B menos o x do A. O x de um ponto menos do outro, ao quadrado. Mais o y do primeiro menos o y do segundo, ao quadrado. A única coisa que vocês têm que se preocupar aqui é o sinal das coordenadas. Só isso. Mais nada. Ok? Bom, para entender melhor, vamos ao exemplo. Tá? A distância entre os pontos A e B no plano cartesiano é... Bom, eu preciso saber as coordenadas do ponto. Bom, o ponto A vai ter coordenada x igual a menos 6, y igual a 1. E o B vai ter coordenada x igual a 4, y igual a menos 1. Tô certo? Tô certo, não tô? Tô certo. Bom, o que a gente vai fazer? A distância de A até B é igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Distância de A até B vai ser raiz quadrada. Minha letra está horrível hoje aqui nos vídeos, né? Como se já não fosse muito bonita. Vamos lá. Quem é x do B? O x do B é 4. Né? Quem é o x do A? É menos 6. Olha lá, ó, menos da fórmula, menos 6. Porque o x é menos 6. Fecha, eleva ao quadrado. Mais yb, menos 1.
menos YA é 1. Fecha eleva ao quadrado. Distância de A até B vai ser a raiz quadrada de quê? 4 menos o menos 6 dá mais 6. 4 mais 6, 10 ao quadrado. Mais menos 1, menos 2 ao quadrado. Distância. Vocês estão vendo? É só fazer continha, gente. É só substituir e fazer continha. 10 ao quadrado é 100, mais menos 2 ao quadrado, 4. Distância de A até B vai ser o quê? A raiz quadrada de 104. E quando você vai simplificar esse radical, você encontra 2 raiz de 26 unidades de comprimento. Observe que eu não coloquei aqui centímetro, metro, né? Então, como eu não coloquei, você coloca o C, que é a unidade de comprimento. Tá bom? Agora, sem o plano cartesiano, que é o que mais vai aparecer. Eu fiz primeiro com o plano cartesiano, agora a gente vai fazer sem o plano cartesiano. Sejam os pontos A, menos 3 e 1, B, 4 e 3, a distância entre eles é dada por, vamos lá, distância de A até B é igual a raiz quadrada de xb menos y menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Distância de A até B. X do B, 4, menos x do A, menos 3, ao quadrado, mais yb, 3, menos ya, que é 1, ao quadrado. Vamos lá. Distância de A até B vai ser raiz quadrada, 4 mais 3, né? Porque menos 1, menos 3, 4 mais 3, 7. 7 ao quadrado, mais 3 menos 2, perdão, 3 menos 1 é 2. 2 ao quadrado. Distância de A até B vai ser 7 ao quadrado, 49. Mais 2 ao quadrado, 4. Distância de A até B vai ser 53. Ok? Unidades de comprimento. Tá? Então, assim, esse vídeo de hoje é basicamente isso, calcular a distância entre dois pontos. Mas ele ficou um pouco extenso para a gente poder relembrar o plano cartesiano, ver o ponto sob a ótica da geometria analítica, tá? E aí a gente desenvolveu esses assuntos. No próximo vídeo, que é a próxima aula, nós vamos ver o ponto médio entre esses dois pontos. Ou seja, a gente definiu esse segmento de reta e a gente vai ver qual é a coordenada do ponto médio entre esses dois pontos. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Se você tem algum comentário, alguma dúvida, deixe aqui nos comentários do vídeo. Até a próxima.